pior criminoso não é aquele somente que é um criminoso frio e sem respeito à vida humana. O pior criminoso não é aquele que não poupa a vida de sua vítima. O pior criminoso não é aquele que comete o crime por motivo fútil ou torpe. O pior criminoso não é aquele que a motivação é por dinheiro. O pior criminoso, na realidade, é aquele que possui a função de servir e proteger a sociedade e se utiliza dessa autoridade fé pública para ser juiz e carrasco ao mesmo tempo. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. Muitos, em pleno século XXI, apoiam a tortura como método de interrogatório e, por mais incrível que possa parecer, ainda há quem defenda a excludente de licitude, quando na verdade sequer imagina o que isso possa significar. Em 1993, um jovem trabalhador de 29 anos, funcionário da Fundação Oswaldo Cruz, foi covardemente detido e torturado até a morte por não confessar ser o criminoso que ele não era. Veremos hoje o caso de Carelli. No dia 10 de agosto de 1993, aos 30 anos, Jorge Carelli desapareceu ao ser confundido com um sequestrador por policiais da divisão antissequestro, a DAS. Após sair do trabalho na Fiocruz, Jorge estava na favela da Varginha, em Manguinhos, e falava em um telefone público por volta das 8 da noite, quando a polícia chegou e o levou. Ele foi tirado da favela, surrado e nunca mais foi visto. Na época do julgamento, após 2 anos de processo, 23 policiais foram acusados pelo sequestro e absolvidos por falta de provas, através de uma sentença do juiz Heraldo Saturnino de Oliveira, da 6ª Vara Criminal. Abre aspas. Não há dúvida de que Carelli foi espancado e talvez morto por algum dos réus, mas não logrou a acusação demonstrar quem, entre os 23 acusados. Assim, agiu e muito menos conseguiu provar a adesão dos demais policiais à prática ilícita. Fecha aspas. A punibilidade do acusado Armando Correia da Silva fica extinta por causa da sua morte. Cerca de 1 ano e 3 meses depois do julgamento, uma presa disse que esteve com Carelli na manhã seguinte ao seu sumiço, na carceragem da DAS, e que ele estava muito machucado. O surgimento de uma nova pista e uma nova testemunha do caso não foi o suficiente para reabrir o caso e para que os suspeitos fossem condenados. Até hoje, o corpo de Carelli não apareceu. 6 anos após o sumiço, a Justiça condenou o Estado do Rio de Janeiro a pagar uma indenização por danos morais aos pais de Jorge Carelli. Querem nos calar? Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos, só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non. Em 1993, com o desaparecimento de Carelli, a imprensa começou a cobrir o caso e a Fiocruz mobilizou a sociedade para a busca. Os dias se passaram e provas irrefutáveis apareceram. A polícia admitiu a possibilidade da participação da equipe da DAS
então chefiada pelo delegado Hélio Vígio. Numa Kombi da DAS foram descobertos restos de cabelo, vestígios de água e perfurações de bala. Após mais de 2 anos de processo, houve uma sentença de absolvição injusta. Foram absolvidos 22 acusados e a punibilidade do acusado Armando Correia da Silva ficou extinta por causa de sua morte. A presidência da Fiocruz, a ASFOC e outras instituições de defesa dos direitos humanos denunciaram a absolvição, a Anistia Internacional e a Comissão de Direitos Humanos da OEA. E a promotoria entrou com um recurso no Tribunal de Justiça. Em 25 de agosto de 1995, Lindalva dos Prazeres testemunhou ter visto Carelli na Sala do Pau, assim chamado um espaço que existia na DAS para determinada prática. Na manhã de 11 de agosto de 1993, abre aspas, eu perguntei a ele, você é sequestrador? E o rapaz disse, não, eu trabalho na Fiocruz. Fecha aspas, contou Lindalva em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo. O Ministério Público reabriu o caso, mas meses depois, o término da apuração, o juiz Heraldo Saturnino ratificou a sentença anterior. Em 1999, com o governo do estado do Rio de Janeiro reconhecendo sua responsabilidade, os pais de Carelli, Antônio e Maria Carelli, receberam cada um uma indenização de R$ 22.500 por danos morais e pensão mensal de R$ 875 por danos materiais. O corpo de Carelli nunca foi encontrado. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. No primeiro julgamento do caso, ocorrido antes das declarações de prazeres, os 23 policiais acusados foram absolvidos. Atualmente, um segundo inquérito, aberto em 1995, está em andamento na Corregedoria da Polícia Civil. Foi realizado um seminário sobre violência na sede da Fundação. O secretário de Polícia Civil, delegado Hélio Luiz, que participou do seminário, disse que o processo de Carelli não chega ao fim porque a vítima é pobre e não porque os acusados são policiais. Sem passagem pela polícia, Jorge Carelli pode ter sido vítima de equívocos dos policiais que o prenderam. No caso de Carelli, há quase certeza de que o confundiram com um sequestrador. Segundo Ilma Noronha, presidente da Associação dos Funcionários da Fundação Oswaldo Cruz, Carelli foi preso na favela Varginha por policiais da DAS, Divisão Antissequestro do Rio. Carelli foi preso no dia 1º de agosto de 1993, quando falava com a namorada em um orelhão da favela. O telefone tinha sido usado por sequestradores. Abre aspas, cheguei lá e tinha um rapaz deitado, muito machucado, mas ele ainda falava. Fecha aspas, disse Lindalva Prazeres, que estava sendo presa por sequestro. Por causa do depoimento da testemunha Lindalva Prazeres, o Ministério Público indiciou o delegado Hélio Vígio, que dirigia a DAS na época da prisão de Carelli. Equivalente à certidão de óbito, o Sindicato de Servidores da Fiocruz entregou em março um documento à mãe de Jorge Carelli, Maria Carelli, em cerimônia pública com amigos e familiares, diretores e ex-dirigentes do órgão. Desde 2001, a ASFOC concede a medalha Carelli para pessoas e ou entidades que se destacam na defesa dos direitos humanos. O sindicato já entregou o prêmio à Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro e ao presidente da Associação da Vila Autódromo, Altair Antunes Guimarães. Vamos analisar esse crime.
Em um país em que a pobreza tem cor e as leis só punem quando punem quem não tem dinheiro, é muito complicado se falar em excludente de licitude. Para quem não entende o que significa, irei explicar. Hoje, se uma autoridade policial ultrapassa o uso da força, fato este que presenciamos diariamente, ela é colocada em sindicância e uma investigação é realizada a fim de analisar se o agente da lei agiu ou não de forma correta. E muito raramente, notem que é muito raramente, um agente é punido e na maioria das vezes, quando há punição, a punição em questão é branda e nunca repara o erro cometido. A excludente de licitude propõe a licença para matar. Se o agente ultrapassar a força ou matar, ele nada terá que responder. Em um caso igual ao do Carelli, no qual os agentes foram a julgamento, este julgamento sequer teria sido realizado. Se a dor da família não foi reparada em ver os 23 acusados saírem ilesos, imagine terem que ver os 23 não serem julgados e ainda não poderem, mesmo que de forma simbólica, pleitearem uma indenização. Dá para entender a realidade a qual todos vivemos? Quem defende o uso da força defende por se julgar melhor ou superior a qualquer outro cidadão. Acha que jamais será confundido com um assaltante. Acha que jamais estará na hora errada e no local errado e acredita que possui imunidade contra o acaso. Qualquer um de nós pode pegar uma rua por engano e ser parado em uma blitz em um local que sequer sabemos qual é. E se seremos bem ou maltratados é uma questão que infelizmente irá depender da aparência financeira que demonstraremos ter naquele momento. Quero dizer com isso que todos os policiais são corruptos? Claro que não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, e o que eu quero dizer, é que em um país onde o alvo principal é o preto e o pobre, no mínimo 80% da população corre o grande risco de se tornar o próximo Carelli. Para quem vier me ofender por esta análise, antes de me xingar, tente se lembrar do músico, pai de família, que ao lado da esposa, do sogro e do filho, foi assassinado com mais de 80 tiros na Vila Militar do Rio de Janeiro. E junto com ele, morreu um catador de papel que teve apenas a atitude de tentar prestar socorro. Meu nome é Luiz César Rangel e eu te encontro no próximo crime.